Pronto, iniciando aqui o projeto do computador de bordo, né? Esse modelo aqui é o OBD Multifunções LCD F12. É o OBD F12, o modelo desse aqui. Eu optei por esse modelo, por ele ter os botãozinhos aqui, touch, né? A maioria desses computadores de bordo, os botãozinhos ficam aqui em cima, atrás, etc, né? Mas eu optei por esse aqui, como ele vai ficar fixo na moldura, não tem como eu clicar atrás, aí eu optei por esse que tem um botãozinho touch, né? Então, eu preciso encaixar aqui, certo? Esse aqui é aquela moldura 2DIN, né? 2DIN. Eu serrei ela no meio porque ela inteira, ela fica muito grande, ela não entra no carro, certo? Eu vou mostrar depois. Aí eu serrei ela no meio porque eu vou diminuir, eu acho que 1 centímetro mais ou menos, para ela encaixar, entrar no espaço que ficou do carro, né? Naquele espaço do meio onde ficava o antigo som. E eu tinha que encaixar aqui, né? Procurar alguma forma dele ficar fixo aqui assim. E eu vi que a própria caixa dele, vem esse bichinho aqui que ele vem dentro, né? O suportezinho que ele encaixa dentro. E por coincidência encaixa perfeito. Certo? Vou medir ainda lá no carro com a parte de cima para ver se ele entra, né? Mas é um encaixe perfeito, certo? Aí eu fiz as marcações aqui, que é para fazer os cortes, porque ele tem saída de ar, né? Os furinhos aqui que é para entrar a ventilação, o cabo tipo C. E eu fiz essa bolinha no meio que é para poder encaixar essa parte aqui. Ok? Eu vou tirar, desplugar isso aqui. E ele vai fixar aqui, prendendo o OBD, essa bichinha de plástico aqui, para ela ficar fixa, não se mover, certo? Então ele vai ficar assim, certo? Só que aqui essas laterais aqui, que são transparentes, eu vou pintar, vai ficar todo preto, certo? E testar lá no carro para ver se ele vai encaixar direitinho. Depois eu vou só colar, né, essa transparentezinha aqui, para ela não ficar correndo aqui, certo? Então esse é o primeiro passo aqui, que foi essa adaptação aqui para ela ficar fixa, ok? Primeira parte, eu retirei esse adaptadorzinho, né, que você vai prender aqui, ok? Retirei desse suporte, que eu não vou usar esse suporte, ok? Essa aqui é a que pega por trás. E essa aqui vai aqui, ok? Então, vou tirar aqui o parafuso por enquanto e vou encaixar somente a pecinha para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu botar aqui na posição. Quando está na posição, ela fica assim. E ela vai ficar aqui. Ok? Aqui está os cortes para passar a ventilação, né, do BD. E aqui o cabo. E aqui tem um sensor onde ele vê a inclinação do carro. E aqui eu vou fazer um pequeno furo, que é para passar o parafuso. Ok? Ele vai passar por cima, no meio desse plástico, né, que é para poder enroscar essa parte aqui assim, ó, que é para ele ficar fixo nessa parte de plástico, e ele não cair, certo? Não sair daqui. E essa parte transparentezinha aqui desse suportezinho que vem na caixa vai ficar colado aqui na moldura, ok? Então tecnicamente ele vai ficar assim.
por dentro, né? Ok? Então vamos lá. Aqui é aquela moldura 2 DIN, certo? Só que essa moldura 2 DIN, ela é muito grande, ela não entra nesse espaçozinho aqui, certo? Então eu tive que serrar no meio e diminuir mais ou menos um dedo e meio mais ou menos, eu não me recordo. Um dedo mais ou menos, certo? 1 centímetro. Que é para ela poder entrar, ok? Aí aqui ela tem que prender aqui nas laterais, né? Parafusar e tudo, que é para ela ficar fixa, né? E ela vai ficar dessa forma aqui, ok? Certo? E aqui vai ficar aquela parte transparente com o OBD no meio. Então, tecnicamente eu fiz isso aqui. Serrei no meio. Serrei ela no meio. Eu não sei se tem uma que vende que já seja no tamanho correto, né? Não sei. Só sei que aqui eu comprei, ela veio muito grande, certo? Vou focar aqui. Serrei no meio, diminui mais ou menos um dedo de altura. E ela vai entrar agora, certo? E essas laterais aqui é para parafusar nesse suportezinho que vem do lado aqui, que vem junto com a moldura, né? Que é para ela ficar fixa, ok? Certo, então aqui, seguinte, eu fiz um furozinho aqui no meio, né? Para passar o parafuso, cortei aqui, certo? Aqui o sensor, aqui é onde fica a saída de ar, né? Da temperatura, quando esquenta. Que é essas aqui, e o furozinho no meio para passar o parafuso, ok? Então ficou dessa forma. Só que eu tive que cortar, certo? A parte de cima e a parte de baixo, certo? Porque estava muito grande, não ia encaixar lá. Então eu tirei a parte de cima, deixei bem rentezinho aqui e aqui, certo? E deixei as laterais. Pode ser também que essa parte que sobe, vocês podem cortar e dobrar, né? Pode ser também, para colar na parte de cima aqui da moldura. No caso eu cortei, né? Fica a critério. Aqui eu botei uma fitazinha dupla face para segurar as duas partes, né? Fitazinha bem resistente. E agora é só montar aqui essa parte para ver como é que vai ficar. Ela já está encaixando, né? Vamos lá finalizar. Certo, então vai ficar dessa forma aqui assim. Bom, eu ainda vou dar o jet aqui por dentro. Dar um jet aqui preto para poder não ficar transparente. E como eu botei dupla face, né, aqui e aqui, eu retirei a outra parte de proteção, né, da fita e botei essa bichinha transparente e já fixei ela nas laterais, certo? Então aqui ela já está bem dura aqui já, bem resistente, ou seja, quando clicar ela não vai entrar. De qualquer forma eu vou dar um reforçozinho aqui embaixo, com uma dupla facezinha aqui, que é para ela ficar mais resistente, e aqui na parte de cima também, certo? E vou dar o jet preto aqui, que é para não ficar transparente e ver dentro do carro. Certo? Então ficou assim. Quando botar o OBD, né, que ele tem aqui o sensor, ele vai ficar aqui, ele vai encaixar bem direitinho. Vai ficar assim, ok? Então, vamos lá. Aqui ficou bem durinho, certo? Bem rígido. Colei as laterais aqui com dupla face, né, para prender esse plástico, que é o que vem dentro da caixinha, né, para cortar o OBD. E
prendi com dupla face, e nas laterais eu dei um reforço, certo? Com algodão e cola, né? Ficou bem fixo dos dois lados, né? Devido à emenda. Aí eu fixei dessa forma, botei aqui umas dupla facezinha aqui, umas fitas para segurar, certo? Então aqui vai ficar o OBD dessa forma, certo? E essa parte de dentro, né, vai ficar o parafusozinho aqui, que é para fixar essa parte de plástico na moldura, que é para o OBD não cair para frente, certo? Que é com essas pecinhas aqui. Pronto, pessoal, olha só. Após a pintura, ele ficou com essa tonalidade aqui, certo? Não foi pintado pela frente, certo? Aqui permanece o plásticozinho mesmo normal. Como ele é transparente, eu fiz a pintura por dentro, né? Preto fosco, certo? Pintei aqui tudo dentro aqui. Aqui tá os cortes, né, da ventilação do OBD, os sensores, carregador. Aqui onde vai ficar o parafuso, né, para prender. E a pintura foi dentro, certo? Como é transparente, automaticamente aqui já fica o tom de preto, certo? Bem fixa, não mexe, né? Foi colado com dupla face aqui pela lateral, aqui na parte de baixo, por dentro, né? E aqui na parte de cima por dentro também, que é para ele fixar em cima, certo? Ele vai entrar bem justinho aqui, né? Porque eu tive que ele dar uma, tipo uma amassadazinha no plástico. Aí ele vai entrar bem justo mesmo, né? E o parafuso é para ajudar ele a, numa eventualidade, ele sacar para fora, né? Então, ele não sair. Então é isso. Agora é só fazer a montagem no carro. Então, pessoal, fiz a montagem aqui já do OBD, certo? Aí não saca fora, certo? Ele ficou bem fixo. Aqui tá a parte de trás, ó, que eu falei, certo? Aqui tá aqueles cortes para poder fazer a ventilação, né, do OBD, né? Aqui aquele furozinho no meio onde você vai encaixar essa bolinha, que é para poder fixar, para ela não sair. E aqui o furo do carregador da conexão OBD, né? E aqui em cima tem um furozinho do sensor, que é onde ele vai ver se o carro está inclinado e etc. Ainda tem que deixar na posição correta lá dentro do carro para ele dar esse resultado certinho, certo? Então ele ficou dessa forma, certo? Por isso aquele furozinho no meio, que é para poder passar o parafuso, que esse parafuso ele fica aqui, certo? Só que eu tirei, eu não vou usar isso aqui, que é para fixar na parte de cima do carro, né? Ali em cima, né? Em cima do painel ou alguma coisa assim do tipo. Tá? Não vou usar. Aí tirei só a bolinha para fixar aqui na moldura. Ficou bem fixo e bem centralizado também, certo? Aqui, ó. Bem rentezinho com a moldura. A moldura feita de forma artesanal, né? Mas vai atender a demanda, certo? Vamos lá fazer a montagem. Certo, então eu tirei o som daqui, né? Tem aqui em cima com a moldurazinha do AliExpress. E ficou esse espaço, né? Então esse espaço vai entrar o computador de bordo, ok? Já foi tudo de forma artesanal, já foi todo produzido, né? Então agora é só fazer prender essa parte aqui, nessas lateraisinhas que fica aqui da moldura, né? E passar o cabo para conectar aqui no OBD, certo?
Esse aqui é o cabo OBD2 tipo C. Tem 2,5 metros, certo? Então dá tranquilamente para passar aqui, certo? Eu vou ver aqui como que eu faço para passar esse cabo para ele chegar aqui por dentro. Bom, botei aqui a conexão, né? E passei o fio por aqui, pela lateral, puxei aqui, passei o fio. Vou deixar ele aqui por dentro, né? E vou pegar ele aqui, certo? Essa ponta. Eu vou subir ela aqui por dentro. Não sei se dá para passar direto aqui. Achei mais complicado. Aí eu puxei ele aqui pela lateral. E vou puxando aqui por dentro, né? E pego ele aqui por trás, que é melhor, certo? Pronto, passei ele por aqui, ó. Vim aqui pela lateral, subi aqui para ele sair naquele buraquinho que tem bem aqui, ó. Certo? Quando vocês desmontarem, vocês vão ver a passagem, certo? Então ele veio ali pela lateral, ó, certo? Ó. E vou puxar ele aqui agora para ele ficar bem esticado. E vou deixar ele enrolado aqui dentro aqui mesmo. Pronto, esse sistema aqui do OBD2 aqui do Astra, ele é um pouco complicado para você deixar ele conexão direta, né? Devido ao espaço aqui, a tampa não fecha, né? Por mais que ele seja pequenininho, mas não fecha. Então o que foi que eu fiz? Eu soltei as presilhas aqui do OBD, certo? Soltei as presilhas e dei uma lixadazinha aqui, ó, certo? Para ele ter mais espaço para essa tampa fechar. Então tecnicamente vai ficar assim, certo? Ele vai ficar folgado, mas quando você botar a tampa ele vai ficar pressionado, né? Aí ele ficou mais rentezinho aqui. Agora vamos fazer o fechamento aqui, ó, né? E fechado com sucesso, certo? Não ficou volume nem nada, certo? Agora vamos fazer a ligação aqui. Pronto, com o fio passado, né? Agora vamos fazer a ligação aqui e conectar na nossa entrada na moldura do haste aqui, certo? Vamos conectar agora o fio tipo C aqui na entradazinha tipo C, certo? Deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor aqui. Vamos conectar esse aqui e encaixar aqui no espaço, tá? Certo? Então conseguimos fechar aqui e já conseguimos inserir a moldura, né? Adaptada. Então vai ficar dessa forma aqui, certo? Aqui eu botei no lugar do acendedor do cigarro. Ele tem uma entradazinha USB para carregamento e um voltímetro, amperagem de carregamento. E aqui o computador de bordo, tá bem fixo. E o som 9 polegadas na moldura do AliExpress. Agora vamos ligar aqui o carro para ver como é que fica, né? Ligado o carro. Quando liga o carro, o OBD já inicia. Já vai aqui para a tela que foi encerrada anteriormente, né? Que aqui ele mostra a voltagem da bateria, trip e os outros sensores. Só que esses sensores, a maioria só funciona com o carro ligado e outros quando o carro está em movimento, né? Aqui vamos ligar o carro agora. Ele tem um corta-corrente. Vamos ligar o carro aqui para vocês verem. Certo? Então
Então quando você gira na chave, o OBD inicia. Só que se você não ligar o carro, ele desliga, certo? Ele só vai ficar mesmo em pleno funcionamento com o carro ligado, certo? Aí aqui tá o som, né, a multimídia, certo? Eu botei uma chavezinha tic-tac para poder ligar o som quando o carro estiver desligado, né? Aqui tá no YouTube Music. E aqui o OBD, e aqui são as funções. Aí você pode mudar aqui. Aqui são as configurações, pode resetar código de erros. Configuração geral e algumas funções que tem aqui no OBD no computador de bordo, né? E esse foi o resultado, certo, pessoal? Então ficou esse o resultado. Eu tive que dar um reset nele para ele recalibrar os sensores, né? E agora tá ok. Quando você acelera, ele já marca direitinho conforme ali a rotação do painel, certo? Aí nós temos outras funções aqui também. São outros tipos de tela. E aqui já tem os sensores já funcionando, né? E alguns eles vão funcionar somente quando o carro estiver em movimento. Ok? É isso aí. O restante é configuração, que eu ainda vou configurar aqui o carro, né? No caso aqui ele já está centralizado, né? Como ele estava descalibrado, eu tive que dar um reset, aí ele já calibrou aqui. Quando o carro começar a se movimentar, né? Ele vai dizer se está inclinado ou não. E é isso, pessoal. Os botãozinhos Talks e a tela. Ficou dessa forma aqui. Qualquer dúvida, só chamar no chat.